Olá, aluno do portal IAD, Instituto Eupídio Donizete. Eu sou o professor Carlos Tude Cerqueira e trataremos da unidade temática sobre o módulo Obrigações. Iniciaremos nossos estudos passando para vocês a nossa programação de conteúdo, o nosso conteúdo programático. Inicialmente vamos tratar da teoria geral das obrigações, onde a gente vai abordar os conceitos, as fontes e as espécies das relações obrigacionais. Em seguida trataremos das diferenças, a diferença básica entre dever, ônus e estado de sujeição, para que a gente possa passar para o terceiro ponto, que é o ponto relacionado a modalidades das obrigações. Seguindo, nós vamos falar de adimplemento e inadimplemento. Quando tratarmos do adimplemento, nós vamos falar do pagamento e as outras formas de pagamentos, ou melhor falando, as outras formas das extinções das obrigações. Quanto ao inadimplemento, nós vamos falar do inadimplemento contratual, do inadimplemento obrigacional e as suas consequências. Finalizando, nós vamos tratar dos juros moratórios no novo Código Civil Brasileiro. Vamos tratar das cláusulas penais, né, das teorias da imprevisão, da teoria do fato superveniente. Como nós vamos trabalhar esse módulo? Como nós vamos passar para vocês, alunos, esse módulo de obrigações? Né? Ou seja, a nossa metodologia de estudos. Vai ser disponibilizada para vocês, nós vamos tratar aqui os slides, são slides de apresentação, para que a gente possa chegar para vocês explanando a matéria, tratando a parte teórica e que possamos, junto a essa parte teórica, intercalar as situações práticas, alguns casos práticos, que nós vamos abordar através de estudo de casos, que também estarão aqui na tela, para que vocês possam memorizar, para que vocês possam ter ciência desses estudos de casos. Nós não vamos abordar diretamente toda a parte teórica, para em seguida trabalharmos os estudos de casos. Como vamos trabalhar? De uma forma mais didática, de uma forma mais explicativa, talvez mais dinâmica, vamos assim dizer. Nós vamos abordar alguns slides e depois tiraremos da tela esses slides e colocaremos na tela para vocês os estudos de caso, onde nós vamos analisar, passar o enquadramento da parte teórica que foi vista anteriormente, aquela que será vista mais à frente, e enquadrando na legislação pertinente, na maioria das vezes, no Código Civil Brasileiro. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham no decorrer do nosso curso, após o nosso curso, eu vou estar ao inteiro dispor de vocês. Vocês têm aqui na tela o meu e-mail, que vocês podem ficar à vontade para tratar e buscar uma explicação, buscar um esclarecimento e até mesmo, quem sabe, criarmos um fórum de debate, um fórum de dúvidas, onde a gente possa trazer para vocês o melhor aproveitamento da disciplina, um melhor aproveitamento do conteúdo programático que está ali sendo exposto, que está ali sendo explanado. Tá bom? Vamos então seguindo com a parte do nosso conteúdo programático. Precisamos definir, como todo início de módulo, o tema central do que nós vamos tratar. Definir obrigações. Nós vamos encontrar inúmeras definições de obrigações no direito brasileiro. Mas o importante é que a gente possa pensar que toda obrigação há necessidade de ter um centro, de ter um ponto central desse conceito. E esse ponto central desse conceito vai estar no indivíduo, vai estar numa pessoa. A pessoa, ela tem necessidade de seguir regras, de termos regras, sejam regras naturais, sejam regras jurídicas. E quando a gente trata de regras, nós vamos tratar de pessoas, nós vamos precisar ter de um lado alguém que tenha o dever e do outro lado alguém que tenha uma responsabilidade. E quando nós tivermos justamente
nesse ponto onde a gente tenha alguém que tenha o dever, onde alguém que tenha dever e do outro lado alguém que tenha o direito, essa relação daqui nós vamos ter o que a gente chama justamente de obrigação. Esse ponto, esse patamar é necessário que a gente possa encontrar a definição de obrigações. E evidentemente que tudo isso aqui que a gente tiver, isso vai estar gerando o quê? Imposições. Imposições essas que precisam ser cumpridas, que precisam ser atendidas para que possamos encontrar um conceito, para que possamos encontrar aquilo que seja obrigação. Necessário desde logo colocar para vocês que as obrigações, na verdade, elas estão situadas no campo relacional. É correto a gente substituir a simples palavra expressão pelo dizer relação obrigacional. Ora, e se eu aqui anteriormente coloquei para vocês alguém que tem o dever e alguém que tem o direito, eu estou trazendo para vocês uma situação óbvia, uma situação que eu vou dizer para vocês o quê? Se eu tenho aqui alguém que tem um direito, se eu vou ter aqui alguém que vai ter o dever, e aqui eu tenho, nesse item daqui, a chamada relação obrigacional, eu vou estar dizendo para vocês o que, basicamente? Que a relação obrigacional é uma relação bilateral. Não vai existir obrigação unilateral, porque nós não vamos ter de quem exigir essa obrigação. Para que a gente tenha essa relação obrigacional bilateral, nós vamos ter aquilo que a gente chama de sujeitos. A relação obrigacional, ela é composta de sujeitos. E quem são esses sujeitos? Nós vamos ter sujeito ativo da relação obrigacional, nós vamos ter sujeito passivo da relação obrigacional. Em outras palavras, o que é que nós vamos estar tendo aqui nessa situação? Eu tenho sujeito, eu tenho o que a gente chama de sujeito ativo e eu tenho sujeito passivo da relação obrigacional. Ou seja, tecnicamente falando em obrigações, o que é que eu vou ter? Aqui eu vou ter a figura do credor e eu vou ter a figura do devedor. Ou seja, o credor é aquele que tem o direito de exigir o cumprimento da prestação por parte do devedor, que é aquele que tem o dever de cumprir a sua obrigação. Então, observem vocês que nós vamos estar absolutamente ligados sempre a uma relação de direito e uma relação de dever. Aquele que tem o poder de exigir e aquele que tem o dever de cumprir. Tá? E o que é que nós vamos buscar nesse cumprimento? Alguma coisa? Alguma prestação? E essa prestação que nós vamos chamar de objeto. Ora, esse objeto, evidentemente, que tem que ser um objeto lícito. Eu não vou poder exigir alguém que cumpra uma relação cujo objeto seja ilícito. Daí surge de logo um grande questionamento. A dívida de jogo. A dívida de jogo é uma obrigação onde o credor pode exigir do devedor o seu cumprimento? A prioristicamente não, e nós vamos tratar disso um pouquinho mais na frente. Nós vamos ver que algumas obrigações, embora naturais, são passíveis de não exigibilidade, justamente porque o seu objeto não é lícito. Tá? Então, eu tenho, como falei, repetindo, sujeito,
tem um parte, tem um agente, e evidentemente que quando eu falo de sujeito, eu falo de credor e eu falo de devedor. Esse credor e esse devedor deve ter capacidade civil para que possa exigir e para que possa cumprir. Ou seja, esse agente aqui que nós estamos falando, esse credor aqui que a gente está falando, ele tem que ter capacidade, ou seja, ele é um agente capaz de exigir essa prestação, que vai ser uma prestação, que vai ser um objeto lícito. Ora, então eu aqui já tenho dois elementos da nossa relação obrigacional. Eu tenho que ter sujeito e eu tenho que ter objeto. Falta o terceiro elemento da relação obrigacional, que vem ser o quê? Ela tem que ser legal. Acabei de tratar desse assunto com vocês. Essa obrigação, ela necessariamente, ela vai ter que ser uma obrigação, o quê? Uma obrigação legal. Ora, como eu vou tratar essa obrigação legal? Essa obrigação legal, evidentemente, ela vai ter que ser o quê? Prevista em lei, prevista num contrato. E se ela é prevista em lei, evidentemente que eu vou estar dizendo para vocês o que não pode ser vedada pela lei. E isso traz para a gente uma situação muito interessante. O que foi que eu tratei com vocês até agora? Eu tratei com vocês o seguinte. Primeiro, que a relação obrigacional ela é bilateral. Ela tem sujeito ativo, ela tem sujeito passivo. Ela tem credor, ela tem devedor. Ela tem agente. Esse agente, esse sujeito, esse credor, esse devedor, deve ter capacidade civil para que se possa exigir e para que se possa cumprir essa relação que a gente está buscando. Que a gente possa exigir o cumprimento do objeto da obrigação. E que esse objeto tem que ser um objeto lícito. E que ele tem que haver previsão legal ou que tenha a haver uma previsão contratual. Gente, o que foi que eu tratei, então? O que foi que eu disse até agora para vocês? E aí vem logo um subquestionamento. Ora, se eu tratei para vocês dever, direito, obrigação e imposição, se eu tratei para vocês sujeito e se eu tratei para vocês objeto lícito, então vem uma questão que eu quero fazer. A obrigação possui os mesmos elementos do negócio jurídico? Quais são os elementos do negócio jurídico previstos no artigo 104 do Código Civil Brasileiro? Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não vedada em lei. Ora, evidentemente que a obrigação ela é oriunda de um negócio jurídico e, como tal, vai possuir os mesmos elementos de definição do negócio jurídico. Ora, nós vamos encontrar, portanto, inúmeras definições do negócio jurídico. Definições que o Código Civil nos traz, que a doutrina civilista nos traz, de muitas e muitas doutrinas, de muitas e muitas concepções. Podia trazer aqui para vocês inúmeras, mas dentre aquilo que eu tratei para vocês,
entendo eu que a melhor definição que nós temos hoje no direito civil brasileiro é a definição, embora um tanto quanto antiga, mas do professor, do civilista, o Washington Barros Monteiro, para quem a obrigação é a relação jurídica de caráter transitório estabelecida entre devedor e credor, ou seja, entre os sujeitos, cujo objeto consiste numa obrigação pessoal, econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através do seu patrimônio. Ora, desta definição que nós estamos tendo aqui, do professor Washington de Barros Monteiro, eu quero trazer para vocês, comentar com vocês, algumas situações. Olha bem. Caráter transitório. Caráter transitório da obrigação. O que vem ser isso? A obrigação não é definitiva? É. O caráter transitório é a relação jurídica que ela vai estar sendo tratada. Porque essa relação, nós vamos ver lá na frente, vai existir a possibilidade da gente substituir credor, substituir devedor. Vai haver várias modalidades da sua extinção, e isso permite que haja a transitoriedade desta relação jurídica. O segundo ponto é que ela tem que ser estabelecida entre devedor, ela vai ser estabelecida entre devedor e credor, ou seja, ela vai ser estabelecida entre o que a gente chama dos sujeitos da relação obrigacional, cujo objetivo consiste numa prestação pessoal, econômica, positiva ou negativa. O que vem ser essas situações pessoais, econômica, positiva ou negativa? Ora, pessoal não quer dizer necessariamente, e não quer dizer necessariamente, ou melhor, obrigatória e unicamente, que esteja ligada aos sujeitos dessa relação. Ela é pessoal porque vai existirá alguns tipos de obrigações onde não se permite a sua transferência, onde não se permite o cumprimento desta obrigação, desta prestação, por terceiros. Imaginemos por aqui, rapidamente, se eu contratar para pintar um quadro para minha casa, um pintor famoso, e que ele me cobra o preço da sua obra, porque essa obra vai ser pintada por ele. Evidentemente que essa obrigação é uma obrigação pessoal, ela não pode ser transferida para uma outra pessoa. Ela não vai poder ser transferida para uma outra pessoa. É o que a gente vem chamar, e vamos ver adiante, as chamadas obrigações personalíssimas. De cunho econômico. Ora, de cunho econômico não quer dizer necessariamente dinheiro. É que ela deve ter algum valor, porque se não tiver valor, eu não estou tratando de uma obrigação, não estou tratando de uma obrigação valorativa, não estou tratando de algo que eu possa exigir, eu estou tratando de uma obrigação natural. Eu tenho uma obrigação natural de tratar bem o meu vizinho, eu tenho uma obrigação moral de conhecer e respeitar o direito alheio. Não vai existir nesse ponto aí nenhum aspecto econômico, mas é um tipo de obrigação. Agora, é uma obrigação onde eu não tenho nem credor, onde eu não tenho devedor.
positiva. O que venceu a obrigação positiva e vou tratar conjuntamente com a chamada obrigação negativa. Isso decorre de que vão existir situações onde eu deva fazer alguma coisa, chamada obrigação positiva. Eu tenho que pintar a parede da casa para a qual eu fui contratada. Eu não posso fazer barulho após as 22 horas para não incomodar o meu vizinho, porque assim o regimento do meu condomínio determina. Eu vou estar diante de uma obrigação negativa. Eu não posso fazer aquela coisa. Eu posso fazer aquela coisa, posso fazer algo, obrigação positiva. Tenho que deixar de fazer alguma coisa, não posso fazer algo, eu vou estar diante de uma obrigação negativa. Tá? Então, para quê? Para que eu vou ter tudo isso? Para que eu estou buscando todo esse campo, todo esse aspecto? Ora, à toa? Não. Eu preciso garantir algo. E o que é que eu vou buscar essa garantia? Eu vou estar garantindo o quê? Eu vou estar garantindo o meu patrimônio. Eu preciso garantir o patrimônio. Tá? Essa garantia do patrimônio que nós vamos encontrar aqui, essa garantia do patrimônio, ela vai se dar através do adimplemento. Quando eu trato do assunto adimplemento, eu estou querendo dizer o que? Cumprimento. Cumpre-se para garantir o patrimônio. Ora, mas a partir do momento que eu garantir o patrimônio, eu posso não estar também diminuindo o patrimônio alheio? Eu tenho um credor de um lado, eu tenho o devedor do outro? Não. Não há nenhum tipo de diminuição de patrimônio alheio. O devedor, desde o momento que contratou, desde o momento que convencionou aquela obrigação, desde o momento que travou aquela relação obrigacional, ele sabia que a tempo e modo ele tinha que atender aquilo que ele cumpriu. E se ele não cumpriu a tempo e a modo, ele vai ser apenado. E ele vai ser apenado através de quê? O que é que vai garantir o cumprimento dessa obrigação? O que é que vai fazer com que o credor não tenha o seu patrimônio diminuído? É o patrimônio do devedor. Então, essa situação de patrimônio é uma situação que nós vamos encontrar sempre dentro das obrigações, sempre dentro das relações obrigacionais. Falamos de relações obrigacionais, falamos de sujeito, falamos de objeto lícito, falamos que ela tem que ter forma prescrita ou não vedada em lei, assim como o negócio jurídico. E de onde surgiu essa situação? De onde vem toda essa história das obrigações? Todo direito tem uma fonte. Todo instituto do direito, em qualquer que seja o seu segmento, seja direito público, seja direito privado, existe um nascedouro, tem um ponto de partida. O direito das obrigações, como a maioria das situações que a gente tem no direito, nasce de um fato natural. Tudo na nossa vida jurídica, tudo que a gente vai encontrar no direito brasileiro, no direito, ele nasce de um fato natural. Tudo. Eu vou abrir um processo de inventário, eu preciso buscar um inventário, eu preciso inventariar, preciso partilhar os bens que existiam de fulano de tal. Qual é o fato natural? A morte. É um fato natural. Então, toda obrigação, ela nasce de um fato natural.
todo direito nasce de um fato natural. E se o direito nasce do fato natural, as obrigações também vai nascer dos fatos naturais. Esses fatos naturais vão gerar, são esses fatos naturais que vão gerar as obrigações. Imaginemos que eu contrato com alguém que quero receber 10.000 sacas de café. Qual é o fato natural que eu vou encontrar aí? A plantação. Então, tudo passa e vai passar sempre pelo fato natural. Esse fato natural, nós vamos encontrar 2 marcos. Nós temos o marco que, quando a gente fala em direito, vai existir sempre, que é o direito romano, e o outro marco, já um marco mais recente, ou diria, melhor dizendo, menos velho, menos antigo, que a gente chama de contemporâneo, que vai estar no direito francês. Então, os pilares das obrigações, ele vai nascer do direito romano e vai nascer do direito francês. E isso eu quero logo para vocês introduzir uma situação bem interessante que a gente marca e que tratamos um pouquinho anteriormente nos 2 ou 3 slides anteriores. O direito romano, como se sabe, historicamente, se nós formos pegar a história do direito, nós vamos encontrar que o direito romano, ele não foi a vida toda um direito regulado por lei. Muitas vezes ele foi regulado por situações. E o direito francês, contrário senso, sempre foi um direito regulado pela lei, pela norma, desde o Código Napoleônico. Ora, isso faz com que encontremos o seguinte: no direito romano, o primeiro marco do direito romano, como fonte das obrigações, eram os contratos e eram os delitos. Era alguém que contratava com outro, e os delitos, que eram as situações que podiam decorrer das ilicitudes, das obrigações não cumpridas, dos atos ilegais, dos atos amorais, eram chamados delitos. No segundo momento, essa relação contrato-delito ganhou um terceiro elemento, os quase-contratos, que eram aquelas situações onde alguém expunha a outra uma vontade, alguém expunha a outra uma pretensão, pactuava-se verbalmente, mas no momento de formalizar o contrato, esses contratos não eram formalizados. E no terceiro momento, nós tivemos os também chamados quase-delitos, que é a mesma situação muito próxima dos chamados quase-contratos. E no quarto e último momento do direito romano, nós viemos, na verdade, encontrar toda essa situação, esses 3 momentos anteriores. Todavia, esses 3 momentos anteriores, eles não se cumulavam. E aí vem o interessante. Não havia uma cumulação das situações. Esses elementos, eles eram alternativos. Ou as obrigações eram derivadas do contrato, ou dos quase-contratos, ou dos delitos, ou dos quase-delitos. Sempre de forma alternada. Não havia a cumulatividade. E aí, seguindo nessa situação histórica, nessa situação das fontes, e no momento em que o direito, o mundo entrava num processo de evolução maior, o direito precisava, naquela época, se modernizar, se adequar às situações reais, às situações de crescimento, às situações de, embora muito lá para trás, não é errado que chamemos, que podemos dizer que o direito precisava ou estava no momento de se globalizar, e chegamos às instituições do direito francês.
direito francês nada mais fez senão fazer o seguinte: olha, eu vou pegar aquelas fontes que nós temos lá no direito romano, contrato ou quase contrato, delito ou quase delito, e vou dizer, olha, isso tudo vale, mas não pode ser com autorregulamentação. Eu não posso determinar que esse direito, que esse contrato, que esse quase contrato, que o delito ou quase delito fique sujeito à vontade imperial, fique sujeito à vontade do imperador, como era no direito romano. Eu vou determinar que esse direito passe a haver a intervenção do Estado. E aí, que foi que ele fez? Trouxe o quê? A última situação do direito romano, e agora, com a intervenção do Estado, e regulamentou o contrato, o quase contrato, o delito ou quase delito, passa a ser agora regulado por lei, passa a ser regulado por norma. E aí criou-se as fontes do direito das obrigações. Ora, e se a gente está tratando de lei, como acabei de lhes tratar, nós vamos dizer o quê? Que essa lei, ou essa aplicabilidade da lei, vai decorrer das chamadas fontes mediatas ou fontes imediatas. E aqui eu vou pedir de vocês um pouquinho mais de tempo para que a gente possa explanar e tratar desse assunto com um pouco mais de tempo. E vou até, de uma certa forma, inverter a ordem que está nos nossos slides. Vou tratar primeiro das fontes imediatas, ou seja, aquilo que está mais distante do que regulamenta a forma e a maneira que eu tenho que cumprir a obrigação. Essa coisa que está mais próxima de mim, mais próxima de nós, como nós devemos cumprir a obrigação, como nós devemos tratar a obrigação, que nós chamamos de fonte imediata. Como nós estamos vendo aqui, a fonte imediata é a lei. E daqui a pouco eu vou tratar dela. Vamos agora ver, partir para uma análise rápida e sucinta, das chamadas fontes imediatas do direito. Tá? Ora, como é que eu vou tratar dessas fontes imediatas? Falei para vocês agora há pouco que tudo no direito nasce de uma relação, de uma relação natural, nasce de uma condição natural. Então, a primeira das fontes imediatas vai ser os fatos. Todo e qualquer fato ele pode gerar uma obrigação. Nós só vamos precisar buscar se esse fato é um fato que tenha o quê? Reflexo na lei, para definir se ela é uma relação obrigacional exigível, se ela é uma relação obrigacional protegida pelo direito, e como tal ela vai precisar ser adimplida, e o inadimplemento dessa obrigação vai gerar penalidade, ou se ela é uma obrigação natural, e como tal, nenhuma penalidade legal, a não ser a penalidade da vergonha, da moral, da ética, vai poder sofrer alguma penação. Vamos buscar o segundo elemento, que são os atos, e que eu falei para vocês lá no início, se a relação obrigacional, se eu vou estar diante de uma relação onde eu possa encontrar sujeito, onde eu possa encontrar credor, onde eu venho encontrar credor, e eu tenho, ao mesmo tempo, devedor, então eu vou buscar o quê? Se esse ato a ser cumprido,
ele é um ato somente do credor ou ele é um ato somente do devedor. Ou seja, se esse ato que eu estou tratando aqui, ele é um ato unilateral ou ele é um ato bilateral. Então, esses atos que vão ser unilaterais para o credor, onde ele vai poder exigir do devedor o cumprimento, ou se ele é um ato unilateral do devedor, onde agora vai ser o credor que vai poder exigir o cumprimento. De logo adiantando uma coisa para vocês, nós vamos encontrar diversas situações obrigacionais, onde vai haver a obrigação do credor e onde vai haver a obrigação do devedor. E sem que haja a chamada figura da confusão que nós também vamos tratar. Onde tanto o credor quanto o devedor têm obrigações legais, obrigações mútuas e recíprocas que precisam ser cumpridas e que precisam ser observadas. E se esses atos, evidentemente, são atos lícitos ou se são atos ilícitos, né? Os atos ilícitos não são tratados diretamente, não são protegidos pelas obrigações, mas eles são susceptíveis de punições. Os negócios jurídicos, que nós também vimos e já tratamos anteriormente, e eu seria capaz, de uma certa forma, de ousar-me a dizer que esses atos jurídicos, esses negócios jurídicos, eles estão muito mais próximos, eles estão muitíssimos mais próximos das fontes imediatas da lei do que propriamente das fontes mediatas. E não vou abrir agora um parênteses para tratar desse assunto, mas quando tratar da lei voltarei a abordar. E esse negócio jurídico daqui, que a gente está manipulando ele aqui, ele vai ter, esse negócio jurídico que a gente está tratando aqui, esse negócio jurídico que a gente vai estar tratando aqui, ele requer aquelas situações que anteriormente abordamos, na outra tela. Ou seja, agente capaz, forma prescrita ou não vedada em lei, e que estejamos diante do objeto lícito. Então, esses três elementos são elementos do negócio jurídico, fazem parte, portanto, das fontes mediatas do negócio jurídico. E, por fim, os contratos. Também fazem parte ou também integram as fontes imediatas. E a única forma da chamada fonte imediata do direito é a lei. É aquilo que haja previsão legal. Particularmente, e aqui vai um pouquinho de ousadia, talvez ousadia de quem busque facilitar o direito, facilitar o entendimento de vocês, embora aqui estejamos num curso de pós-graduação, onde a matéria já é conhecida por vocês, amplamente conhecida por vocês, advogados, bacharéis em direito, que ela precisa ser um pouquinho, precisa ser aperfeiçoada, precisa ser, digamos assim, ganhar um upgrade. Eu prefiro muito mais esquecer essas classificações de fonte imediata e fonte imediata e dizer para vocês o seguinte: olha, nós vamos ter como fontes do direito, das obrigações, duas situações. A primeira delas, essa fonte ela é legal. E essa fonte ela é uma fonte convencional.
E dentro dessa bifurcação, eu vou dizer o quê? Qual seria a fonte legal? A lei. E qual seria a fonte convencional? O contrato. Porque assim fica melhor, mais didático, mais prático para a gente entender. A obrigação, ela vai ser sempre obrigação legal e ela vai ser sempre uma obrigação convencional. Nós vamos ver isso, sobretudo, quando nós formos abordar as formas de pagamento. E nós vamos encontrar, dentre essas formas de pagamento, a figura da subrogação. Vocês aprenderam desde lá da graduação, né? Em geral, quando a gente fala de obrigações de direito civil, acho que quase todas as grades do curso de direito ela está em obrigações 2, e a gente dá ali em torno do início do segundo período, que essa subrogação, ela é legal ou ela é convencional. Ou seja, ela é legal porque decorre da lei, ou ela é convencional porque decorre de algum contrato. E o que é que nós estamos vendo aqui quando a gente trata de fonte imediata? Contrato e negócio jurídico. Nós não estamos vendo ato, estamos vendo fato. Ora, a obrigação legal, ela é muito fácil. Ela está na lei. Ou seja, cumpra da forma que a lei determinar. Embora nós vamos ver, também ainda no nosso módulo, que essa é uma situação que já não se aplica mais no direito pós-contemporâneo. Quando começamos a estudar, digamos, lá na era do professor Orlando Gomes, o que se regia quando a gente falava de obrigação era o princípio do pacto sunt servanda, ou seja, cumpra da forma que se determinou. E o que nós vemos hoje é que esse pacto sunt servanda ele ganhou relatividade. Ora, mas o pacto sunt servanda é contrato. E a lei ela vai ser interpretada de forma relativa? Não. Mas a interpretação da lei ela pode ser mitigada. E o que nós temos mais visto ultimamente nas decisões das cortes superiores, sobretudo no STF, e em certas situações no STJ, é a mitigação da norma. É você aplicar a norma de uma maneira que seja mais adequada àquela situação, àquele tempo e àquele modo. Então a lei ela vem sendo sempre cumprida como uma fonte das obrigações. Aquilo que está na lei deve ser cumprida. Vamos analisar como cumprir e como, aonde e de que modo seja mais viável o cumprimento desta lei. Isso nós temos visto instantaneamente nas obrigações decorrentes do direito de família. E por que a gente esquecer essa situação daqui e buscar para essa situação que eu estou trazendo para vocês aqui? Por que somente legal, que eu já abordei, e por que a convencional? Ora, porque a convencional é aquilo que está no contrato. Se eu estou pactuando de boca, eu estou tendo obrigação moral, eu estou tendo obrigação natural. Isso a gente vê muito no dia a dia. Né? Nós não vivemos mais, infelizmente, o tempo do fio do bigode, onde aquilo que a gente falava, a gente cumpria. Nem que tivesse que pagar com o fio do nosso bigode. Olha que eu nem tenho. Mas, o contrato, quando ele é formalizado, o contrato exige que ele tenha, de um lado, alguém que se obriga a fazer algo, e do outro lado, alguém que deve fazer algo. Se eu não tiver essa situação, eu vou estar diante de uma declaração unilateral de vontade. Por conseguinte, não é um contrato plenamente conceituado
dentro da teoria geral dos contratos. O contrato requer um objeto lícito. E o contrato não pode ir contra aquilo que a lei determina. O contrato ele tem que ter previsão na norma ou em relação daquilo que a norma não nega, que não deixa de prever. E o que é isso aqui que eu estou tratando para vocês? Fato que é o objeto, o negócio jurídico que acarreta todas essas situações e o contrato. Daí eu ter aplicado hoje não apenas nos meus ensinamentos, mas também na minha vida prática de advogado, de procurador federal, eu tenho adotado também sempre que eu quero tratar de obrigação, buscar somente essa dicotomia como fontes do direito e buscar para vocês justamente o quê? Justamente essa situação que eu estou tratando para vocês, como fontes do direito, a lei e o contrato. As outras não deixam de ser nada mais, nada menos do que estarmos diante das chamadas relações obrigacionais decorrentes dos dois elementos obrigacionais preponderantes na relação, a lei ou o contrato. Bom, seguindo, nós precisamos definir claramente quais são os direitos obrigacionais pessoais e quais são os direitos obrigacionais de natureza real. Sim, estamos aqui começando a tratar daquele assunto que vocês já ouviram amplamente falar. É aquilo que é obrigação pessoal e aquilo que é chamado obrigação próprio terreno. A diferença principal entre obrigação pessoal e uma obrigação real é que a obrigação pessoal, ela é uma obrigação que ela é exigida em relação à pessoa do devedor. É o devedor que tem que cumprir a obrigação. O devedor tem que cumprir a obrigação da forma em que ela é convencionada, do modelo em que ela é pactuada. Se de natureza econômica, e ela sempre é, mas se é econômica em relação a dar alguma coisa, que essa coisa seja dada, e essa coisa pode ser um objeto, como pode ser de natureza pecuniária. Se o devedor se obrigou a fazer alguma coisa, ele tem que fazer. Se ele se obrigou a deixar de fazer alguma coisa, ele não pode fazer. Se essa obrigação recai sobre a coisa e não sobre a pessoa do devedor, eu vou estar diante de uma obrigação real. A principal situação que a gente tem que colocar na mente, sem que precisemos decorar, porque o que a gente decora a gente não aprende, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é que quando nós estivermos tratando de uma obrigação real, ela vai acompanhar a coisa sempre, independentemente de quem seja o devedor, independentemente de quem tenha que cumprir. O que importa e o que garante o cumprimento dessa obrigação é a coisa. Se eu devo condomínio, o apartamento era meu e eu vendi a um terceiro, saí inadimplente, eu não sou mais devedor desse condomínio. O devedor do condomínio é o atual proprietário do imóvel. Se ele comprou o imóvel com débito de IPTU, é ele que é devedor do débito do IPTU, porque é uma obrigação real, recai sobre a coisa. E nesse caso, quem está na posse, na propriedade da coisa naquele momento, é que deverá cumprir a obrigação. A obrigação pessoal, ela é sempre
um direito que ela pode ser dividida em mais de uma prestação, ou seja, ela pode ser dividida, é chamada obrigação divisível, que nós vamos ver, ela pode ser dividida em várias prestações, e como também os sujeitos dessa relação obrigacional pode ser mais de uma pessoa, tanto o sujeito ativo, que é o credor, quanto o sujeito passivo. E na relação obrigacional real, não existe essa divisão, não existe essa concessão de direito a mais de uma prestação ou a mais de um credor. O que é concedido ao titular da obrigação é o direito de uso e fruição e gozo. Ele pode gozar e fruir como se a coisa fosse sua, embora não seja o real proprietário. A locação é uma obrigação mista. Ela tem tanto obrigação pessoal, como ela tem obrigação de natureza real. O locatário não é dono da coisa, mas flui e goza como se assim fosse, né? A obrigação pessoal, ela é transitória, fiz o patrimônio, como já abordei para vocês desde o momento que nós definimos, trouxemos para cá a definição de obrigação, e a obrigação real, ela é uma obrigação permanente, ela é absoluta, ela goza do direito de sequela. O que é direito de sequela? É justamente isso, a coisa, a obrigação acompanha a coisa, aonde quer que ela vá e com quem a coisa esteja. E por último, as relações obrigacionais são diversas. E aqui eu trouxe para vocês a obrigação trazida da convenção, trazida do contrato. Eu posso contratar inúmeras obrigações. Eu posso contratar a obrigação de dar uma coisa, eu posso dizer que eu vou dar exclusivamente esse controle remoto aqui na cor preta, com fundo cinza, eu posso dizer que eu vou entregar um controle, e aí eu posso entregar qualquer controle, não precisa eu entregar um controle azul, ou preto, ou cinza. Eu posso contratar, convencionar, fazer alguma coisa. Eu posso, nessa convenção, dizer que essa coisa vai ser feita exclusivamente por mim, ou que ela pode ser feita por mim e por terceiros, ou somente por terceiros, ou somente por mim. Eu posso convencionar que eu não vou fazer alguma coisa. Enfim, existe um rol, existe uma esfera muito grande dessas obrigações a serem contratadas, porque são obrigações pessoais. Eu vou assumir a obrigação na forma, no modo, do meio e até o limite que eu tenha poder, que eu tenha capacidade de cumprir e, evidentemente, de exigir. Contrariamente, nós vamos ter as obrigações reais. E essas obrigações reais, e aí é que vem sempre. E aqui eu quero trazer para vocês, diria assim, uma dica. Não existe obrigação real convencionada através de contrato. A obrigação real, ela vai ser sempre e sempre decorrente da lei. A obrigação real, ela está revestida daquilo que chamamos do princípio da taxatividade. Relação real não é criada por contrato. Relação real é aquela em que a lei prevê, é aquela em que o Código Civil, quando trata dos direitos reais, na coisa própria ou na coisa alheia, ele vai tratar. O direito real é a propriedade, é o condomínio, são aquelas hipóteses previstas na lei, ou seja, as obrigações reais têm rol taxativo e decorre da lei. Então, essa é uma situação que é imprescindível que deixe para vocês muito claro, muito evidenciada, para que se não passe dúvidas e que não passe nenhum tipo
de questão divergente acerca da matéria. Ou seja, pessoal, seja meus amigos, meus colegas, lembremos, reitero para que não fique nada apagado, que não fique dúvidas. Não existe obrigação real decorrente de contrato. A obrigação real decorre da lei, decorre na norma. E ela, quando contratada, terá que respeitar os limites impostos pela lei que trata o instituto pertinente no direito real. A obrigação real decorre de outro ramo do direito, de outro módulo que vocês vão estudar aqui no nosso curso de pós-graduação, no módulo que vocês vão ver dos chamados direitos reais. A obrigação, como eu já falei para vocês, ela vai ser natural. Ou ela é natural ou ela é civil. Ela vai ser natural quando decorrer de mero poder de coerção. Não faça isso porque não é certo. Olha, até pouco tempo atrás, né? Não jogue papel pelo lixo do carro, pela janela do carro. Aí a gente vê, janela não é lixo. Recentemente, alguns municípios regulamentaram isso. Deixou de ser uma obrigação natural. Passou a ser uma obrigação legal. Mas a obrigação natural não goza de poder de coercitividade que necessite, que haja necessidade de intervenção do Estado. O chamado Estado juiz, o chamado poder de polícia estatal, não vai ser exercido nas relações obrigacionais naturais. Diríamos assim, temos o poder de polícia da consciência, da autoconsciência, o poder de polícia da vergonha, aquilo que a gente pode, ao descumprir, deixar de atender os interesses majoritários da sociedade. A obrigação civil, por seu turno, é aquela que decorre, que sujeita o credor e que sujeita o devedor. A obrigação civil é aquela onde o credor tem o direito e o devedor tem o dever de cumprir. O credor tem o direito de exigir, o devedor tem o dever de cumprir. E uma vez não havendo respeitabilidade no cumprimento do dever do devedor, ou abusividade no exercício do direito do credor, aquele que se sentir prejudicado vai poder pedir, vai poder exigir, vai poder pleitear a intervenção do Estado. O poder de polícia é do Estado. O Estado juiz, até se for o caso, que esse Estado juiz venha, intervenha, exerça a sua força, dê um freio, freie aquele que está desrespeitando, aqueles que está descumprindo, ou o seu limite de direito, por esse descumprimento ocorrer do credor. Ou exija que o devedor cumpra aquilo da forma, do modo, do meio que convencionou. Uma vez não havendo a observância desses limites, a observância dessas necessidades, a parte prejudicada pode pedir a intervenção do Estado, através do Poder Judiciário, aquilo que chamamos de Estado juiz. Busquemos, através de um processo, o cumprimento daquela obrigação, ou, se a hipótese for de abusividade de direito do credor, que o devedor pleiteie do Estado juiz, que o credor exija o cumprimento da obrigação, através da forma e nos limites que foi contratado, na forma e nos limites que se convencionou. Ok? Então vamos dar um pequeno intervalo e retornaremos em alguns minutinhos para continuar com o nosso módulo de obrigações.